Iniciamos com uma oração. Querido e amado Deus, dá fôlego ao Teu pregador, assim também como nosso conhecimento, nossa sabedoria e paciência nas Tuas palavras e Tua vontade. Guia-nos, Senhor, pela Tua mensagem, mas também pela nossa vida. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Então, primeiramente, é isso. Já estava com saudade de pregar na congregação. Há tempos já não estou aqui. Eu viajei para algumas congregações, eu acho que o pastor avisou. Mas, hoje eu vou fazer vocês abrirem a Bíblia algumas vezes. A gente vai ter encontro de jovens daqui a pouco, após o culto. E eu combinei com alguns jovens da gente fazer algumas leituras em conjunto. Então nós temos o Salmo 67, o tema de hoje é o Deus dos estrangeiros. Eu vou pedir para, por favor, a gente projetar o Salmo 67. Isso, ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Se a gente for pegar, pode continuar no versículo 1 ainda. Isso, vamos bem com calma hoje, aproveitar o tempo. Quando a gente fala sobre o Deus dos estrangeiros, a gente relembra que estrangeiros simbolizam outros povos, outras nações, outras etnias, mas principalmente outras culturas, outros direitos. No culto passado, final de semana passado, foi Dia dos Pais, meu pai e minha mãe tiveram aí, vocês puderam ver, eu até fiz uma brincadeira, todo mundo se assustou, mas meu pai e minha mãe são brasileiros. Eu, até minha geração, minha última geração, sou brasileiro. Todos nasceram neste país, com exceção de 1/16 da minha genealogia, que é russa. Mas suponhamos que eu pegue esse 1/16 russo, ignore, eu pegue a cultura italiana. Eu gosto bastante da cultura italiana, a música, a comida, a gastronomia. E eu começo a aprender tudo sobre a Itália, seja a geografia italiana, seja a própria cultura de ser, os cumprimentos, a forma de falar. A pergunta que eu faço para vocês é: eu posso me declarar italiano simplesmente porque eu sei tudo sobre a Itália? Eu não tenho nenhuma ascendência lá, né? Eu posso eu mesmo reivindicar a minha cidadania italiana simplesmente pelo fato de eu ter conhecimento sobre a Itália? Tem todo um processo. Eu só posso vir a ser um cidadão italiano se eu, José, tiver uma permissão do governo, do representante do povo italiano. Ou seja, eu só posso ser italiano a partir do momento que a própria Itália falar: não, beleza, ele é italiano. Enquanto eu não fizer parte daquele povo, enquanto eu não sou parte daquela nação, eu sou considerado estrangeiro. Talvez um estrangeiro permitido, um estrangeiro que está lá a trabalho, tem um visto para isso, tem uma autorização para isso. Mas isso me categoriza um estrangeiro, o não pertencimento a um povo, mesmo que eu conviva com ele, mesmo que eu tenha conhecimento e mesmo que eu me beneficie do seu país. Eu ainda continuo sendo um estrangeiro, certo? Deus é um Deus dos estrangeiros, primeira parte que a gente vai refletir. Salmo 67, ele nos começa: ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. A NAA traz justamente aquilo que a gente cantou, as exatas palavras: seja Deus gracioso e nos abençoe. Por isso que eu coloquei a musiquinha, para a gente decorar realmente: seja Deus gracioso e nos abençoe. Mas a primeira questão é: quem canta isso? Os salmos, eles são feitos pelo povo judeu ao povo judeu, o povo hebreu. Salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos do próprio povo, salmos para serem cantados, salmos para serem recitados. Mas todo esse salmo tem um contexto. O primeiro contexto deles é que eles eram o povo escolhido, o povo que Deus prometeu de quem viria a salvação. O povo a quem Deus escolheu por não ser um povo grande, mas ser um povo fraco. O povo representante de Deus na terra. Justamente por eles serem fracos,
Era por isso que Deus se mostrava através deles. Porque não é possível um povo tão fraco e tão inútil ganhar tantas guerras, ter tanta prosperidade. Só pode ser Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Por isso o povo judeu é o povo escolhido, não pelo um mérito próprio, não porque eles fizeram algo a Deus, mas porque Deus prometeu a Abraão de que ele teria forte descendência, muitos filhos, muitos netos, de que através de Isaque viria a sua descendência. Isaque teve Jacó, e hoje a gente tem crianças aprendendo sobre essa fé, lá na escola dominical, sobre a historinha de Jacó volta para casa. Isso é importante, toda essa fé, toda essa base. Mas principalmente, eles cantavam, o Senhor nos abençoa, e eu convido todo mundo a abrir Números 6, versículos 22 a 27. Números 6, versículos 22 a 27. Gênesis, Êxodo, Números. Um dos 5 primeiros livros da Bíblia. E o livro também pertencente ao Pentateuco, os 5 livros, a Torá, a lei. Basicamente a regra judaica, a regra dos hebreus. Então, número 6, versículos 22 a 27. Que diz: O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê paz. E Deus disse: Assim Arão e os seus filhos pedirão a minha bênção, as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Lembra alguma coisa esse trecho bíblico? A gente escuta isso frequentemente no final dos cultos, que o Senhor te abençoe e te guarde. O nome dessa bênção é bênção araônica, uma bênção de Arão. E ela literalmente comprava aquele povo. Quando a bênção era dispersada sobre aquele povo, era uma bênção que comprava o povo. Deus estabelecia: este é o meu povo. Aquele povo era propriedade de Deus, mas era servo de Deus. Aquilo que a gente lê em Romanos como escravos de Deus. Quando Deus comprava este povo, Ele não estava querendo um serviço pesado, mas Ele simplesmente anunciava que as bênçãos do Senhor se concretizavam naquele povo. Em forma simples é isso: as minhas bênçãos se concretizam em vocês. Essa bênção era a bênção dos sacerdotes, que dispensavam sobre o povo em todo o rito, e eles voltavam para casa nesse senso de pertencimento e bênção, de que tudo o que eles fizerem seria feito em nome do Senhor. Esse é o contexto. Por isso que o salmista, lá em Salmos 67, versículo 1, agora eu vou me perder aqui se eu abrir o salmo de volta, peço só para a projeção, por favor. Deixa eu facilitar a vida, colocar um marcadorzinho. Isso. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Ele está renovando esses votos. Ele está pedindo de novo para que Deus continue. Não porque Deus não queira continuar com isso, mas porque o povo clama incessantemente para que Deus não os deixe abandonados. Versículo 2: Assim o mundo inteiro conhecerá a tua bondade, tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. A salvação daquele povo não era vista como a lei simplesmente, mas a promessa. A gente viu nos cultos passados também a leitura de Paulo nos explicando que não era o fruto da lei que rendia a salvação aos judeus, mas o fruto da promessa, o fruto da confiança na promessa. Que promessa? Salvador virá da descendência de Abraão. Salvador que foi prometido a Adão e Eva. A descendência que foi mantida através de Noé.
E todas as histórias bíblicas que a gente tão bem aprende quando criança e continua aprendendo quando adulto. Essa era a promessa. E é através dessa fé que vem a nossa salvação. Vou pedir outro exemplo, Deuteronômio. Eu combinei com o Ian de fazer a leitura para nós. Deuteronômio 7, versículos 6 a 8. Deixa eu entregar o microfone. Deuteronômio 7, versículos 6 a 8. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 6 até 8. Diz assim: O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Isso. Sempre bom a gente olhar na fonte, mas a principal promessa. Deus trabalhava da seguinte forma com o povo judeu. Vejam esta promessa que eu estou lhe dando, confie nisto. Por quê? Porque lá atrás eu te prometi a seguinte coisa e eu o fiz. Com Abraão foi assim, com o povo foi assim. Confie. Por quê? Porque eu, Senhor Deus, vou te guiar. A salvação que eles remetem não é só uma salvação futura, mas uma salvação já concreta naquele povo. Por meio da sua história, por meio da sua sobrevivência, por meio da sua comida e a sua prosperidade em desertos, em regiões que muitas vezes eles tinham dificuldades. Por meio de atos milagrosos, como por exemplo um mar abrindo, ou então pão chovendo do céu, chovendo entre aspas, mas o maná que aparecia sobre o deserto. Todas essas características de promessa, de salvação, elas continuam. E essa promessa, ela se concretiza nesse povo através da salvação, mas através do relato aos povos vizinhos. Ou será que a gente já não lembra mais quando eles roubaram uma arca chamada Arca da Aliança e devolveram por medo? Porque pragas assolaram aquelas terras estrangeiras. Não é possível que um povo seja tão poderoso assim. Um povo rural que lutava com rastéis e paz. Não é possível que esse povo ganhe uma guerra. Mas ele ganhou. Então, algo de testemunho eles têm. Algum segredo eles têm. Levítico 19, 33 a 34. Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 19, 33 a 34. Certo. Então, Levítico 19, 33 a 34. Que diz: Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito, e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu vou dar uma maneirada um pouco nas leituras, mas isso já é a suficiente base para a gente entender. Eu acho que a gente está entendendo o raciocínio de que Deus tem um povo escolhido e Deus cuida dos que estão ao redor. O versículo do Salmo, ele continua dizendo que todos os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Versículo 3. Quando a gente fala sobre a consciência de Deus para com o povo, a gente fala de um cuidado especial também às ovelhas dele, à sua criação. Aqueles povos distantes do povo judeu, um dia já foram um povo de Deus. Um dia já estiveram todos reunidos na mesma arca. Um dia eles já estiveram todos sob a promessa. Mas eles foram se espalhando do mundo e esfriando o seu amor pelo seu Criador.
Eles foram criando leis próprias, estabelecendo méritos próprios, inventando deuses segundo a sua própria imagem e semelhança. Deus, por sua bondade e misericórdia, reconduz o povo de Israel em bondade, para que tenha leis e regras, para que mesmo aquele povo que não pertencia àquela descendência da promessa, fosse bem aceito em seu amor, para que ele fosse bem aceito na sua salvação. Em Isaías nós lemos que aquele que guardar o sábado seria salvo, e isso permanece. É uma promessa não de guardar a lei, mas de confiar que aquele povo recebeu a correta e verdadeira revelação do nosso Deus, do Criador de céus, terra e mar. Se a gente continua lendo o Salmo, a gente vai ver que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Para quem é advogado, deve lembrar que a primeira lei que a gente se tem conhecimento é a lei, o Código de Hammurabi, que dizia olho por olho, dente por dente. Uma lei de igualdade, equidade, realmente equilibrar uma balança. A gente tem o símbolo da justiça como uma balança pendurada através de uma mulher cega, né? Justamente isso, Deus julga com justiça na sua verdadeira e santa lei. E Ele escolhe em bondade proteger alguém que era, entre aspas, não visto por aquele povo. Não era comum que um povo protegesse o seu estrangeiro, a não ser por relações de comércio, relações de cidadania. Sempre havia uma relação de eu estou ganhando algo com isso, logo o estrangeiro precisa transitar pelo meu território. O Senhor Deus não, o Senhor Deus fala, proteja o estrangeiro como se fosse um israelita, porque eu estou mandando, eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a sua moral, essa é a sua justiça. Faça isto porque é correto. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem, a repetição de tudo isso. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, Ele nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado que os povos do mundo inteiro o temam. Novamente, um testemunho de que Deus estabelece a sua bênção e a sua bondade ao povo judeu daquela época. E então todos os povos do mundo deveriam o louvar. Certo? Alguma dúvida? Sim, muitas dúvidas. Como é que isso se aplica no dia de hoje? Eu falei muito sobre o povo judeu, muito sobre a cultura daquele povo, mas e aí? E a gente? O que eu vou fazer hoje com toda essa informação? Deus é um Deus de estrangeiros. Pelo que eu me sei aqui, ninguém tem ascendência pura judaica e ninguém nunca, eu vi, pelo menos a gente está num templo sagrado, eu não vi ninguém com um kippá, estabelecendo a presença de um Deus e um Todo-Poderoso acima de nossas cabeças. Então eu creio que ninguém utiliza o sistema judaico aqui nessa congregação. Mas, quando a gente fala sobre cultura, nós não somos do povo judaico, nós somos estrangeiros. Nós não pertencemos àquele povo, nós somos aquilo que Paulo falava por gentios, aquilo que era distante, aquilo que não vinha de um sangue, aquele que pegou a parte fácil da lei, aquele que não precisou ser circuncidado, aquele que não precisou se abster do porco durante muita parte da sua vida. Nós apenas recebemos o nosso batismo, a nova circuncisão, e recebemos a lei branda, a lei fácil, que é Jesus Cristo e seu fardo leve. Esses somos nós, os estrangeiros. Lembram do exemplo do italiano? Nós podemos, se nós quisermos, nos declararmos filhos dessa promessa? Por nosso próprio mérito e nossa própria conta? É a mesma coisa que o italiano. Nós não podemos nos falar, eu sou judeu ou eu sou italiano. Nós não temos isso. Nós só somos fruto dessa promessa porque Jesus Cristo, o próprio Deus e Senhor nosso Deus, assim quer. Nós estamos também todo final de semana relembrando isso. Todo final de semana a gente fala que comprados pelo batismo,
unidos pela palavra, juntos de Deus pelos sacramentos, estão juntos de Cristo pelo perdão dos pecados, o sangue derramado, anunciado na Santa Ceia, todo domingo. O povo estrangeiro, que somos nós, foi comprado pela bondade de Deus, pelo sangue derramado, pelo corpo entregue, pela lei cumprida através de Cristo. Quando a gente fala sobre uma bênção da promessa, a gente lembra aquilo que a gente leu sobre Paulo. Os filhos a quem Deus escolheu, aquele povo tão querido e tão benéfico, tão abençoado, ele teve bênçãos, ele teve realmente a escolha. Deus realmente os tirou da terra do Egito, Deus os tirou para seu povo e os deu através deles a bênção. Não através de uma lei que eles mesmos já cumpriam, mas através de Cristo. E muitos, por vergonha, rejeitaram a Cristo. Aqueles que eram filhos da promessa, agora eram filhos da lei e já não mais queriam a salvação. Jesus Cristo mesmo fala: quantas vezes eu quis os reunir, Jerusalém, ó Jerusalém, vocês não o quiseram. Não coloquemos uma lei pesada acima de nossos corações, como se saber tudo da Bíblia, saber tudo de todos os nossos costumes, saber tudo sobre a nossa liturgia, as nossas músicas, saber tudo sobre luteranismo, saber tudo sobre cristianismo vai nos levar para o céu. Nós só somos cidadãos do reino celeste porque o próprio Deus nos deixa. Porque Ele nos comprou com seu santo e precioso sangue, nem com ouro, nem com prata. Quando a gente fala que Deus é Deus de estrangeiros, a gente nos coloca neste povo escolhido, pela promessa que Ele já deu e que Ele cumpriu, de que viria um Salvador daquela descendência. E Ele ainda assim promete voltar. Lembra que eu falei do método de Deus, né? Eu te dei essa promessa, eu cumpri essa promessa e eu te dou outra promessa. Confie nessa promessa e haja segundo a minha vontade. Nós estamos em rumo a Jerusalém Celeste, o reino dos céus. A promessa de Deus de que na nossa morte não teremos nenhum peso porque nós já fomos perdoados no nosso pecado. Uma promessa de que talvez nós nem vejamos morte, mas talvez a gente olhe para os céus nesse domingo à tarde e vejamos o próprio Cristo descendo sobre as nuvens. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas talvez depois de amanhã, em algum dia. Confiem nessa promessa, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Quando nós somos os estrangeiros e nós somos este povo, nós também herdamos a bondade de Deus e as bênçãos, e também nós compartilhamos dessas bênçãos com os estrangeiros. O que significa isso? Significa, em uma frase bonita de um pregador, de que nós não somos pessoas que estão dando a salvação a alguém. Nós somos como mendigos, que está explicando para um outro mendigo onde é que se consegue pão. Porque a gente também ganhou pão. Nós, como estrangeiros, que ganhamos uma cidadania do reino celeste, estamos explicando para outro estrangeiro como é que a gente ganha este benefício. Não por nossa vontade, mas porque Deus assim o quer. Porque assim como nós comemos as migalhas daquele povo judeu, que muitas vezes rejeitou a mesa inteira, porque não conseguia se apegar a essa lei branda da salvação por Cristo, nós agradecemos por essas migalhas de alguém que não faz parte do povo e recebe, ainda assim, de Cristo a salvação. E olha para aquele filho de Davi e fala: filho de Davi, me salve. Eis que preciso da tua bondade. Seja Deus gracioso e nos abençoe. Em resumo, povo judeu, povo escolhido, Jesus Cristo a promessa, nós os estrangeiros que somos beneficiados pelas migalhas dessa promessa, e finalmente, portanto,
esperamos a outra promessa de vida eterna, que já temos pelo batismo e também pela nossa vida cristã e fé, mas também explicamos aos outros e guardamos os estrangeiros com bondade, assim também como nossa própria família e nossos amigos, sendo bons peregrinos na terra do Senhor. Certo? Agora sim, é isso. Alguma dúvida? Que Deus nos acompanhe em nossas vidas diárias.